Relações com o Sr. Ministro. Eu não vou utilizar as palavras roubo, também não vou utilizar a palavra utilizada pela bancada do Partido Socialista, que é uma desonestidade, o que está a ser feito ao Douro, dito na última audição da Casa do Douro, está gravado, e portanto não vou nem considerar desonesto, nem tampouco roubo a ação do Governo. Mas gostava que o Sr. Ministro concordasse comigo que, já lá irei, Sr. Deputado, com toda a calma e com grande clareza, eu gostava que o Sr. Ministro concordasse comigo que os governos, legitimamente eleitos, devem, de facto, resolver o problema de acordo com o seu programa de governo e de acordo com aquilo que pensam ser as suas ideias para o setor. E no setor vitivinícola, o Sr. Ministro falou, não disse, quis introduzir perguntas, não disse eu nessa matéria vou ficar a aguardar, genericamente concordo, espero apenas que a minha região demarcada do Dão possa ser uma das regiões certificadoras e, portanto, tenho aqui até já uma declaração de interesse particular, mas gostava que no Douro houvesse, de facto, uma clareza de políticas, porque o que preocupa não é tanto a Casa do Douro, nem tão pouco a má gestão ou a boa gestão da Casa do Douro, são os 40 mil agricultores e as próximas vindimas. Isso sim é o que deixa sobressaltado todo o Douro, toda a riqueza que o Douro gera e a importância que aquela região tem para o país. E, portanto, eu também pensava, Sr. Ministro, e até agora estou convencido que assim é, que as instituições do Governo e o próprio Governo são pessoas de bem e atuam segundo a legalidade e com o princípio da boa-fé. Ora, ouvindo o que nós ouvimos do Presidente da Casa do Douro, o que ouvimos na semana passada do Presidente do IVDP, fica quase claro que há aqui uma tentativa, que depois as bancadas parlamentares do PC consideram de roubo e a bancada do Partido Socialista de desonestidade, porque há uma clara falta de diálogo entre o Governo e a Casa do Douro. Há legislação que vem esvaziando a Casa do Douro daquilo que são as suas competências e aquilo que são as suas atribuições desde sempre. Há desencontros, fugas a reuniões, desencontros na leitura de protocolos e termina, quer com os decretos-leis que já foram falados, que de facto mais não é do que retirar à Casa do Douro aquilo que lhe vale 50%, que é o seu cadastro, retirar a gestão desse cadastro, que é o decreto-lei, porque o Presidente do IVDP diz, bom, nós fazemos isso, mas isso decorre de um decreto-lei que pôs a lei orgânica que põe o IVDP como detentor desse cadastro. Inclusivamente, o IVDP rescinde, faz uma rescisão do protocolo celebrado com a Casa do Douro. E aqui, de facto, é que eu gostava que me pudesse esclarecer o que é que se está a passar. Porque eu já percebi o que é que o Sr. Ministro considera, quem é o detentor do cadastro. Conclua, Sr. Deputado. Terminarei. Mas a cláusula 6 diz que a compatibilização a que se refere o número 1 não interfere nem altera a condição da Casa do Douro, a qual se manterá em qualquer circunstância inequivocamente como titular da componente alfanumérica e demais elementos do seu cadastro. Depois dizia o Presidente do IVDP, pois, mas entretanto a Casa do Douro continua a dar informações erradas, continua a permitir que os agricultores levantem a sua ficha cadastral. Naquilo que o Sr. Ministro chamou, nós temos que ser claros, não podemos pôr os agricultores a correr de um lado para o outro, e o IVDP neste momento considera-se o único detentor da informação, mesmo que ela seja errada, porque o Presidente do IVDP disse, bom, nós podemos ler o público do dia seguinte e mesmo assim não ficamos atualizados, como se fosse possível trabalhar sobre dados que não são atualizados. Mas a cláusula 14 também diz que o não cumprimento das obrigações assumidas pela Casa do Douro é motivo de rescisão do presente protocolo por parte do IVDP, o que aconteceu, mantendo-se, todavia, as obrigações da Casa do Douro referidas no número 8 por 3 campanhas. Ou seja, a Casa do Douro mantém-se, apesar disso, detentora desta informação. Diz o Presidente do IVDP, bom, mas nós não concordamos com essa leitura e o nosso Departamento Jurídico também não. Mas também diz a cláusula 16 que, havendo lugar ao recurso judicial, que aconteceu, as partes comprometem-se a respeitar e executar os termos deste protocolo até o trânsito em julgado da decisão judicial. Não houve ainda trânsito em julgado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente, dando mesmo a tolerância que deu, nomeadamente à bancada do Partido Socialista, dizendo que nessa matéria, Sr. Ministro, a minha pergunta é muito simples. O Sr. Ministro diz que por mais que uma vez quer uma nova organização. Falou no reforço das adegas, falou numa organização moderna. Até estou de acordo com o Sr. Ministro. Agora, o que me parece que deve acontecer, para bem do país, para bem do setor vinícola e para bem do Douro, é que o Sr. Ministro tem que dizer hoje aqui, claramente, se vai ou não vai pedir à bancada do Partido Socialista que proceda aos instrumentos legislativos para acabar com a Casa do Douro. Porque era preferível, em vez de esvaziar lentamente a Casa do Douro, pedir à bancada do Partido Socialista que assuma e que o faça, e o CDS votará favoravelmente. Obrigado. E resolvemos o problema da Casa do Douro. O que não tem direito, o que o Governo não tem direito de fazer é de ter dois discursos e lentamente vir a matar a Casa do Douro e pondo em causa as próximas vindimas. Obrigado.